Sejam bem-vindos a mais um vídeo do AdoJesk. Antes de continuar assistindo a este vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermeio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu na palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas. Por quanto tempo desses eventos está às portas. Saudações às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que assistem diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente sim, será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, declara Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece e revela a João: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que disse: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltei-me e vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Os seus pés reluziam como um metal, quando é refinado em fornalha ardente. A sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois deste. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na tua mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti,
e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguições durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Tenho contra ti uma coisa, algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, também tem alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério e a tua perseverança. Bem sei como sei que estás servindo muito mais agora que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com os seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não se arrependeu. Portanto, eis que farei adoecer e a enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores desta mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou, aquele que sonda mentes e corações, e portanto, destruirei a cada um de vós de acordo com as suas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira, e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com o cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de que estás vivo, mas de fato estás morto.
Sê alerta e fortalece os que ainda restam e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, ao vencedor andará trajado de vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre e ninguém consegue fechar, e o que ele fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham a adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque desse atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei na hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os habitantes sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que tenha riquezas, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Obrigado por assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente para ajudar a melhorar os vídeos.